O estudo de hoje trata de dois tipos de teologia: a chamada teologia do alto, ou a teologia de cima, e a teologia de baixo. O que são essas teologias? Qual o conceito de cada uma dessas teologias? Nós vamos procurar entender o que é teologia de cima e o que é teologia de baixo, vendo o texto de João, no capítulo 4, dos versos 46 a 54. Lá nesse texto, nós encontramos quando Jesus cura o filho de um oficial do rei. Um milagre do Senhor Jesus, curar um menino, um moço, cujo pai foi buscar Jesus para atender a esse menino. Verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde fizera a água virar vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus estava em Caná da Galiléia e o filho do oficial do rei estava em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Vejam um parágrafo da nossa lição. Aquele homem se aproximou de Jesus, à luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse o seu filho. Podemos dizer que a teologia desse homem era uma teologia vinda de baixo, pois tinha origem humana. A teologia de baixo estabelece critérios e padrões em relação a Deus e a sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final da interpretação da palavra de Deus. Que armadilha! Essa é a teologia de baixo, aquela que, a partir de pressupostos humanos, quer crer em Deus, ou quer justificar a crença em Deus, ou a não crença em Deus. Aquele homem queria crer no Senhor Jesus Cristo, poderia crer no Senhor Jesus Cristo, mas somente se houvesse uma cura, se o Senhor Jesus curasse o menino. Foi por isso que Jesus falou: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas veja qual foi a resposta do homem, do oficial do rei. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse: teu filho vive. Jesus simplesmente falou assim: teu filho vive. E agora o que aconteceu? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Essa é a teologia de cima. Crer incondicionalmente na palavra de Jesus. Esse oficial do rei creu na palavra de Jesus e dessa maneira o milagre se efetivou. Essa é a teologia de cima. Ainda um outro parágrafo da nossa lição. A teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e em sua palavra. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna sua própria intérprete. Nosso guia para compreender a interpretação das Escrituras deve ser a visão bíblica do mundo, em vez de filosofias humanas. Pontos de vista humanos devem estar sujeitos à palavra e não ao contrário. Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas querendo justificar eventos da Bíblia ou descredenciar eventos da Bíblia, desacreditar de eventos da Bíblia em cima de filosofias, em cima de ciência, em cima de historiadores, em cima de arqueólogos. Veja, não é dessa maneira que tem que ser. Essa é a teologia de baixo. Uma teologia que se baseia em dados terrestres, em dados humanos, em filosofias humanas, para justificar a crença no Senhor Jesus Cristo. Bem, mas o que aconteceu? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E o texto continua, irmãos, dizendo o seguinte: quando ele estava chegando lá em Cafarnaum, os seus servos chegaram e falaram assim: o teu filho vive, o teu filho, a hora sétima, a febre deixou o teu filho. E o homem se lembrou que o Senhor Jesus tinha dito exatamente naquela hora, na hora sétima, o Senhor tinha dito que o seu filho vive. Ele creu, e assim toda a sua família. Mas ele já tinha crido antes, irmãos, quando ele foi no caminho da casa. Quando o Senhor Jesus vai, o teu filho vive, e ele foi, ele já tinha manifestado
a crença. Como crer no Senhor Jesus Cristo e como crer no que ele disse? Tem alguns versos aqui que a nossa lição apresenta. João 5, 46 e 47. Crer nos escritos da Bíblia Sagrada. João 8, 31. Permanecer na palavra nos faz verdadeiramente discípulos de Jesus. João 5, 38. Não crendo na palavra, a palavra não permanecerá em nós. João 12, 48 e 49. Quem não recebe as palavras de Cristo será julgado pela própria palavra. Portanto, irmãos, devemos crer na palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? A palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, se encontra na Bíblia Sagrada. É fundamental e urgente ouvir a palavra de Deus. Não somente escutar a palavra de Deus. Veja ainda esse texto. Ouvir a palavra de Deus vai além de absorver informações. Significa fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta ativa à palavra. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Palavras do Senhor Jesus em João 7,17. Ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Veja o texto de João 14, 23. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, irmãos, é necessário ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir a palavra de Deus? Ouvir a palavra de Deus, ouvir as palavras de Jesus, é obedecê-lo. É ser leais a Ele, é sermos leais a Ele. Ouvir a palavra de Deus é viver de acordo com a sua vontade. Veja, irmãos, nós estamos na igreja, provavelmente muitos de vocês como eu, há muitos anos, há muitas décadas. Nós temos escutado muito da palavra de Deus. Nós temos estudado muito da palavra de Deus. Mas será que nós realmente estamos ouvindo a palavra de Deus? Ou somente estamos escutando sermões, estamos escutando lições da escola sabatina, escutando belos hinos, mas não ouvindo? Ouvir a palavra de Deus, irmão, significa que ao escutarmos a mensagem, ou ao lermos a mensagem, nós a internalizamos. Nós colocamos dentro do nosso coração, colocamos dentro da nossa mente. E daí vivemos de acordo com a vontade de Deus. Vamos praticar, então, a teologia de cima, adotando a Bíblia Sagrada como normativa para as nossas decisões pessoais, normativas para as nossas crenças, normativas para as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe, mas que possamos entender dessa maneira. Hoje é o dia de Natal, não é? Dia 25, é o dia quando os cristãos comemoram o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não nasceu nesse dia, mas esse é o dia que foi adotado. E todos nós festejamos nesse dia o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muitas das igrejas estão com árvores de Natal montadas. Muitas das igrejas estão fazendo programa de mutirão de Natal para atender aos necessitados. Muitas das igrejas estão ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus neste Natal. Que Deus nos abençoe e que esse Natal seja uma bênção para cada um de nós. O nascimento do Senhor Jesus Cristo seja uma bênção para cada um de nós e que o Senhor Jesus Cristo nasça no coração de cada um, no coração das nossas famílias, no coração dos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos. Que Deus abençoe a todos. Quero desejar a todos, neste dia, um feliz Natal ao lado do Senhor Jesus Cristo.